Muito bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão acompanhando comigo hoje, nesse dia de hoje. Nesse dia de hoje vamos falar sobre uma estratégia que eu estava meditando aqui na Palavra de Deus, em 1 Samuel, no seu capítulo de número 41. E nesse dia de hoje vamos falar sobre uma estratégia de como nós vencemos os nossos gigantes. Porque cada um de nós temos um gigante que é difícil de nós vencermos. Mas nesse dia de hoje, o Senhor quer nos dar uma estratégia de como venceremos esses gigantes que enfrentamos em nossas vidas. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no seu versículo de número 41, que vai falar exatamente assim: olha, os filisteus vinha andando e se aproximou de Davi e seu escudeiro diante dele. Quer dizer, os filisteus andando aproximou de Davi e seu escudeiro diante dele. Quando os filisteus olhou e viu Davi, desprezou, porque era um menino ruivo de bonito aspecto, e disse aos filisteus, a Davi: por acaso sou um cão, para que venha a mim com paus? E por seus deuses amaldiçoou a Davi e disse mais ao filisteu, a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada e lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. O Senhor te entregará hoje a minha mão, e vencerei e te cortarei a cabeça, e darei hoje dos campos dos filisteus a ave do céu e a besta da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Meus amados amigos e irmãos, nós entendemos aqui que Davi, ele estava diante de uma batalha que nos olhares humanos era impossível Davi vencer. Primeiro, que Davi era um garoto ainda, um menino, né? Segundo, que Davi foi totalmente despreparado, né? Materialmente, fisicamente, quanto um homem que dava 3 vezes a sua altura, um gigante altamente preparado, né? Um gigante de guerra. E Davi, um menino desprovido de armas que viesse realmente abater aquele gigante. E aí o que acontece? Você vê que Golias, ele despreza Davi. Ele chega a perguntar: acaso sou eu um cão, para que você venha até a mim com paus e pedra? Né? Então você vê que ele despreza aquilo que estava diante dele, que era Davi. Mas eu gostaria de frisar aqui alguns detalhes deste combate, alguns detalhes desta luta, para que você entenda que quem vai na frente da sua guerra, da sua luta, isso se você estiver verdadeiramente escondido no esconderijo do Altíssimo, se você tiver uma aliança com esse Deus Todo-Poderoso, quem vai na luta, quem vai na sua batalha é você. E aí existe exatamente em Davi esta cobertura espiritual. Davi, ele tinha uma intimidade com Deus. E detalhe, Davi não tinha só uma intimidade com Deus, como Davi tinha um histórico de vitórias lá atrás que ele teve com Deus. Então, traduzindo para nossas vidas nesses dias atuais, nós precisamos ter uma intimidade com Deus, precisamos ter uma comunhão com Deus e precisamos ter histórico de vitórias que já alcançamos com Deus. Então, vê que Davi, lá no passado, ele enfrentou um urso, né, e enfrentou um leão para defender as suas ovelhas, visto que ele é pastor de ovelha. Então ele, quando foi para aquela guerra, ele já foi certo de que tinha um Deus na vida dele e que ele já tinha uma experiência.
E a história você já sabe. Davi luta com este gigante chamado Golias, né? E Davi pega aí as suas pedrinhas, coloca no seu alforje, né? Na sua arma caseira que ele fez, e ele atira e aquela pedra vai direto e encaixa, né? Encrava na testa do Golias e ele cai, e Davi vem com a própria espada do Golias e corta a cabeça dele e trazendo a vitória para aquele povo. Mas vamos agora entender a mensagem e vamos trazer para a nossa vida o que podemos aprender aqui nesta guerra entre Davi e o Golias. Primeira parte eu já falei, o que Davi carregava. Davi tinha Deus na vida dele e tinha um histórico de conquista e vitória, quando ele já tinha, né, matado um urso e matado um leão. Então ele já sabia que Deus era com ele, porque você sabe que jamais homem nenhum vai enfrentar um leão nem um urso, e Davi enfrentou. Então Davi já tinha consciência que Deus era com ele. Mas não basta só você no passado ter tido vitória. De repente você teve vitória no passado, Deus foi contigo, e hoje você está com medo de enfrentar suas lutas, suas batalhas. E Davi não teve medo de enfrentar mais uma batalha, visto que a nossa vida é feita de lutas e batalhas, vitórias e derrotas também. Precisamos estar firme em frente, lutando. E Davi, ele não fugiu, muito pelo contrário, ele pediu para ir para esta luta, ir para esta guerra, e ele enfrentou, né, aquele gigante. Então, trazendo para as nossas vidas, quantas vezes, né, nós se encovardamos diante dos problemas que se levantam contra a nossa vida. E os problemas de hoje, do século XXI, são problemas sentimentais, são problemas financeiros, são problemas espirituais, são problemas ministeriais, são problemas de saúde. Então, são vários problemas que vêm acarretar nossas vidas, e precisamos ser fortes, precisamos olhar para os milagres e os prodígios que Deus fez na nossa própria vida e partir para cima desse problema que se levantou, e com fé, acreditando que Deus vai nos dar a vitória. Mas a estratégia que eu quero trazer para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, que a gente vai aprender aqui com Davi, é o seguinte: quando Davi ele enfrenta aquele Golias, você vê, preste bem atenção, aquele Golias ele enfrentava o povo de Israel há 40 dias, que o povo sofria com Golias, né? O exército estava pronto, o exército de Israel poderia ter vencido aquela guerra, né? Porque ele tinha homens igual a eles, só que na frente daqueles homens tinha um homem muito grande, que era Golias, então por isso ele tinha medo. Mas quando Davi entra em ação, Davi derruba o Golias, então ficou fácil para que aqueles homens fossem enfrentar o exército, e você viu que aquele exército todo foi destruído, foi dizimado. O que é que a gente aprende com isso? Há problemas na nossa vida que é um gigante, e nós precisamos focar, nós precisamos se levantar diante desse problema que se levantou contra a nossa vida e acabar e destruir com esse problema. E como vamos vencer isso? Através de oração, através de súplica, através de jejum e através também de uma atitude estratégica dada por Deus através da sua palavra. Quantas vezes você está desempregado, você precisa orar, buscar o Senhor e ir atrás desse emprego? Quantas vezes você está com um problema de saúde e você está aí parado, você precisa orar a Deus, pedir para Deus te curar, e você ir ao médico, procurar, pedir a Deus que use alguém, que faça algo para que você seja curado. Não importa se o seu problema é um problema que os médicos já disseram não tem mais jeito. Se não tem mais jeito, então o jeito agora é Deus que tem que dar. E para isso você tem que ter essa disposição para buscar na pessoa do Senhor Jesus Cristo essa vitória, porque Jesus tem várias promessas na sua palavra, mas entenda que você precisa ter compromisso com Ele. A palavra de Deus tem várias promessas, mas entenda que há deveres que nós precisamos fazer. Então, quando você derrubar este Golias que está se apresentando diante da tua vida, ficará mais fácil você resolver outros problemas. Há pessoas agora que o maior problema da vida dela é financeiro. Ela precisa arranjar um emprego para poder resolver os outros problemas da sua família. De repente você está com sua esposa aí que está brigando com você está com seus filhos passando necessidade, isso está lhe doendo, você está com problema às vezes até na sua própria saúde, e muitas das vezes o que você precisa é de um emprego para que você venha ter recurso e resolver esses problemas. De repente você precisa se conciliar com sua esposa, você precisa entrar num acordo, você precisa sentar, conversar e resolver esse problema para juntos você partir para cima desse problema que está afetando a sua família. Há pessoas que precisam consertar a sua vida diante de Deus, que é a primeira coisa que nós temos que fazer, consertar a sua vida ministerial. É necessário nós focar no problema, lutar e vencer, e Deus vai dar vitória.